De agora, meu, de verdade, eu quero muito que você conte um pouco de onde que você veio, um pouco da sua infância, porque lá no dia você não conseguiu abrir muito, mas o pouco que você abriu, meu, eu já fiquei assim muito, muito feliz, muito... Eu fiquei impressionado, cara, pra falar a verdade. E eu quero muito que os nossos seguidores absorvam isso e ouçam um pouco da sua história, que eu tenho certeza que muita gente que tá em casa, meu, vai se tocar, meu, de coração. Então, primeiramente, eu quero pedir licença para você que nos acompanha nas telas aí, né? Porque diferente de muitos canais grandes aqui, a gente pede licença para chegar, porque a gente que é pobre favelado, a gente aprendeu educação com os nossos pais. Top. Com licença aí pra gente poder entrar e trocar umas ideias. É o seguinte, eu sou Daniel Faria, fiquei conhecido como Daniel da Orpas, porque há 18 anos atrás havia um quartinho no quintal lá da casa dos meus pais, do tamanho desse estúdio, e a minha mãe usava esse quartinho pra passar roupa. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, presta esse quartinho aí que eu quero fundar a Orpas. A minha mãe falou assim: Orpas, o que é isso, menino? Eu falei: mãe, a Orpas são as obras recreativas, profissionais, artísticas. Parei pra respirar e sociais. Meu parceiro, eu acho que a minha mãe pensou que eu tinha fumado um baseado. Porque é o seguinte, a gente era pobre, mas pobre assim de comer o pescoço da galinha, o pé da galinha, a carcaça da galinha. A gente era pobre. A minha mãe fazia com ovo, com omelete. E eu falando de montar uma ONG. A minha mãe falou assim: o que você quer com isso, menino? Eu olhei nos olhos da minha mãe, da preta, e disse assim: eu quero mudar o mundo. Começando por mim, pela nossa casa, porque a gente tinha os perrengues em casa. Pelo nosso quintal, pela nossa rua. Quiçá seja uma ideia tão poderosa para chegar pelos 4 cantos do mundo. Minha mãe é finada, ela não está aqui com a gente, mas assim, eu tive a oportunidade de liderar projetos da Orpas, 50 projetos internacionais em 15 países diferentes. Fundei a Orpas na Argentina, a gente ficou durante 1 ano em 3 cidades diferentes na Romênia, na Espanha. Recebemos mais de 300 intercambistas vindo de Egito, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, para vir aqui desenvolver ações com a gente, aprender com a gente. Fundei o Troféu Periferia Brasil, que há 18 anos reconhece iniciativas de impacto social pelas quebradas. Fundei há 10 anos a Árvore Preta, aceleradora de negócios, que acelerou mais de 200 negócios da nossa quebrada, ajudando os projetos a se estruturar financeiramente, aumentarem o impacto. E a Orpas já formou mais de 2.000 alunos no contraturno da escola, centenas de alunos nos programas de empreendedorismo, criamos moeda social, banco comunitário e tantas outras ações que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho alunos da Orpas, da favela, da comunidade, em federais pelo Brasil todo, e muitos alunos morando fora do país, trabalhando fora do país, estudando fora do país, porque através da Orpas eles acreditaram que era possível realizar os teus sonhos. Que top, meu. Parabéns de coração. E você tinha quantos anos quando você decidiu fundar a Orpas? Eu comecei a Orpas, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, foi quando a gente deu o pontapé inicial. Caraca, muito novo e já com a cabeça, meu, com a ideia tão top. E o que que você fazia antes disso? O que que te levou a ter essa essência, pensar isso com 19 anos? Pô, legal essa pergunta. Olha só, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe levou eu e meu irmão pra gente se inscrever em um vestibulinho que falava de uma escola conveniada ao Senai, CEAP Pedreira, Centro Profissionalizante de Pedreira. E eu tive a oportunidade de passar. O meu irmão não conseguiu passar na prova, eu passei na prova e fui estudar nessa escola. Fiz 3 anos de Senai, eletricidade, eletrônica, computação. Top. Ali eu aprendi com 11 anos que quando a gente tem a oportunidade de pegar uma caneta e uns livros, que a gente poderia ficar em um ambiente mais protegido. Imagina que a gente está falando da década de 90, muita gente morrendo na periferia. Por exemplo, março de 1993, distrito do Jardim Ângela, 274 assassinatos em um único mês. Caraca. Então a nossa quebrada era considerada uma das mais violentas do mundo. Se morria mais aqui na Zona Sul do que em países em situação de guerra naquela ocasião. E eu vi que o estudo nos colocava em um ambiente seguro. Então não era que eu era CDF, não era que... Era um ambiente seguro, era um meio de você desenvolver, de você tocar os projetos, de você ter desafio em um ambiente controlado e seguro. Dali eu não parei de estudar. Fui fazer um colegial técnico lá na Zona Norte, em Santana, uma escola municipal. E é de metrozão? Metrozão, 3 anos, fiz administração. E depois desse curso técnico, eu fiz 7 faculdades. Administração na PUC, MBA em Gestão de Pessoas no Mackenzie, pós-graduação de Ética na USP,
2 programas de empreendedorismo, um na GV, um na Embi Morumbi. Iniciei um mestrado de Psicologia Comportamental na PUC. E aí finalizei um mestrado de Ciências Humanas na Unisa. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar para tentar responder coisas simples. Como morrer menos pessoas na quebrada. Como as mulheres se fortalecerem economicamente para quebrar ciclo de violência. Como a gente dá desafio para os nossos jovens que seja mais interessante, mais rentável do que as biqueiras. Eu fui me especializar, fui estudar isso. Fui rodar os países para entender quais eram os projetos sendo desenvolvidos em outras partes do mundo. Fui rodar o Brasil, fui rodar as ruas, fui visitar os saraus, o samba de roda. Fui visitar os movimentos hip hop, a cultura do funk. Fui entrar nos bailes para entender. E com tudo isso, não que eu tenha as respostas, mas hoje as ações que a gente desenvolve, elas se aproximam muito da quebrada, porque eu dediquei uma vida para entender a nossa quebrada, para entender a minha quebrada, para me entender, para entender os meus irmãos, a minha família, os meus amigos. E aí, com base em toda essa pesquisa, nessa prática, nessa vivência das ruas e da academia, isso me levou a desenvolver esses projetos de impacto social, que hoje leva o nome de ORPAS.